Olá, tudo bem? Hoje nós estamos recebendo a vereadora Maria Letícia, do Partido Verde. Tudo bem, vereadora? Tudo bem, bom dia, bom estar aqui, agradeço o convite, muito bom mesmo. A gente agradece sua presença. Vereadora, como a gente estava conversando aqui um pouquinho antes, eu quero começar lá de trás, começar lá na ideia da sua juventude, da ideia de a escolha pela medicina, como foi todo esse caminho até a gente chegar na política, que é onde você está atualmente. Bacana. Até porque a gente não tem muita oportunidade de contar, né, de onde veio a construção, né? Como é que a gente chegou até aqui? Como é que eu me torno vereadora na cidade de Curitiba? A minha história é uma história de qualquer menina da cidade que foi para o colégio estudar, começou a conhecer um pouquinho a sua cidade. Eu morava em Paranaguá, sou do litoral, e vim para Curitiba estudar, na época chamava ginásio, tinha o terceirão e eu queria fazer vestibular. Já para medicina, quando eu vim para cá. Mas a decisão de me tornar médica é que eu era uma criança asmática e eu vivia indo ao hospital para fazer inalação. E eu achava que aquilo era uma coisa importante, porque me tirava dor, desconforto. E eu pensei, poxa, eu quero fazer o que essa pessoa faz comigo, né? Dar conforto para os outros. Fazer com que as pessoas se sintam protegidas, acolhidas. Aí foi a única profissão na vida que eu pensei em ter e me tornei médica dessa forma. Veio assim a história. Eu tive um período da minha vida que tive bem essa leitura, assim, de ir pro médico e ter essa ideia de, tipo, nossa, eu tava doente, eu tava passando, fui lá, melhorei. Também tive esse Pensou flerte, em ser assim, médico. com a medicina. Mas, assim, mas isso quando era bem criança mesmo, quando depois que eu fui Mas eu tive um flerte com direito. Eu estudei direito 2 anos antes de fazer o vestibular de de medicina. medicina. Interessante isso. Por quê? Porque minha irmã era advogada, então a influência dela também gostar do que fazia acabou acontecendo em mim, assim, né? Mas eu fui lá conferir, fiz 2 anos e disse, não, eu tenho que ser uma boa médica e não uma advogada, né? Foi assim. E como foi esse período de medicina, faculdade, formação? Acho que não sei exatamente a divisão, homens e mulheres dentro da Não, medicina. na minha época, né? Agora a gente tem um fenômeno que chama feminização só tem mulher quase estudando medicina. O Era que- uma época, acredito que era enfermagem, né? Tinha muito mais ideia da mulher ou ainda não também? sim, eu sou formada há 37 anos, então na minha Uhum. época a gente era minoria. Eu estudei na Faculdade Evangélica de Medicina, éramos 60 no total, 10 mulheres. Então essa proporção que existe na Câmara hoje, eu já aprendi a conviver Vive há com mais ela desde a tempo. faculdade. E a minha época de faculdade foi a época da ditadura, me formei em 85. Então eu vivo uma faculdade reprimida, uma faculdade que você não pode manifestar opinião, que você absolutamente tem que ir lá estudar e voltar para sua casa e hastear a bandeira. Então foi uma época que me ensinou muitas coisas, porque eu já tinha esse desejo de já era combativa, já queria levantar questionamentos em relação a por que a gente não poderia fazer as coisas. O nosso diretório, na época, só fazia atividade esportiva. E eu queria debater política e ninguém me permitia fazer isso. Então eu venho de uma época de repressão. Eu ia perguntar, mas até pelo período da ditadura, como que era esse debate de universidade? Claro que era muito mais restrito, né? Mas nessa ideia de discutir a situação atual, a Aham. gente vê que ter a força dos grêmios, das coisas. Como que foi esse período? Os movimentos estudantis na época foram fundamentais, assim, né? Participaram do fim dessa violência que foi a ditadura. Só que eu estudava numa faculdade particular, que era a Faculdade Evangélica de Medicina, ligada à sociedade evangélica, que era religiosa, embora nunca tenha, é importante deixar claro aqui, qualquer influência da questão evangélica na faculdade, era uma coisa independente mesmo, assim, não tinha uma cadeira para tratar disso, era absolutamente técnico. Mas os movimentos eram mais ligados à Universidade Federal, então a gente podia clandestinamente entrar em contato com os movimentos das outras universidades, mas a minha era muito à margem disso, não se desejavam discutir, portanto não acontecia. Era bem complicado naquela época.
Tem até hoje, acho que muito essa questão do... que é falado, obviamente, de forma extremamente equivocada, mas da doutrinação política dentro das federais, dentro das universidades em geral até, mas alguns cursos mais de direita, alguns cursos mais de esquerda, mas que é tudo uma ideia de o professor ir manipulando o aluno. Como que você viveu tudo isso e enxerga tudo isso? Eu acho que é o contrário, o aluno é que acaba conduzindo um pouco o professor, sabe? É, claro que o professor é uma referência, um formador de opinião, mas eu vejo hoje isso muito diverso, assim. Agora o aluno já está com uma posição mais ouvida, o aluno consegue ser mais ouvido, né? Muda muito em relação ao meu tempo. Não dá para comparar a época que eu estudei medicina com a época atual, assim. Eu acho que teve tanto avanço, tanta coisa bacana, as coisas são mais progressistas. Mas falar em curso mais progressista e curso menos, medicina sempre ficou meio no meio disso, assim, né? O segmento médico, embora seja um segmento politicamente, antigamente, muito atuante, hoje, infelizmente, ele perde este conceito político, assim, não se envolve, médico não gosta de se envolver em política. Tanto que o Conselho Federal de Medicina tem sido omisso em várias questões ligadas à própria carreira dos médicos. Quando é preciso se posicionar politicamente, o Conselho Federal de Medicina não o faz. E não somente sobre a carreira dos médicos, porque eu te lembro uma situação que o governo federal acabou com o programa Mais Médicos. Naquele momento, o Conselho Federal deveria ter se manifestado também, porque era importante que politicamente posicionassem os médicos no país, e não o fizeram. Outras questões relativas ao trabalho dos médicos, mas fundamentalmente outras ligadas, por exemplo, uma pauta que eu carrego comigo, que é a cannabis. O Conselho Federal de Medicina, em 2014, fez uma resolução para tratar disso, bem restrita, para atender pontualmente uma situação, que é a epilepsia refratária, e desde 2014 não se manifesta mais. E isso está rolando no Brasil, a própria Anvisa toma essa responsabilidade para ela de permitir que médicos prescrevam e o Conselho Federal continua omisso. Então, a questão política na medicina hoje é bem diferente, né? Porque eles estão muito sem posicionamento, assim. Então, por isso que eu, como médica, acabo representando uma posição bem diversa desta que a medicina acabou tomando na história. E temas, como você falou, da cannabis, que é o tipo de tema que qualquer pessoa tem um posicionamento, né? É. E aí, às vezes, falta, no seu ver, o posicionamento, digamos, de uma autoridade do assunto. Tem preconceito Sim. que rola em relação ao cannabis. Por isso é importante que o Conselho Federal de Medicina e o Regional de Medicina, para acabar com esse preconceito, porque não é possível que eles não compreendam a importância do cannabis como medicamento, posicionasse a sociedade, mas isso não acontece. Daí pequenos esforços como o meu, né, junto da comunidade, acabam acontecendo. Falando ainda sobre essa questão que você viveu dentro de uma universidade nesse período de ditadura, você acha que isso te impulsionou? Isso num certo momento, te reprimiu? Isso te motivou? Como é que foi esse período? Eu passei por 2 momentos. O primeiro momento foi o medo de não conseguir terminar a minha faculdade, porque era repressão mesmo. E o segundo momento foi quando eu me libertei disso. Pô, acabou a faculdade, tô liberta disso, agora tudo vai mudar. Mas foi difícil, porque a gente teve as eleições diretas ali, a gente começou a fazer uma caminhada política, mas eu precisava construir minha carreira ao mesmo tempo. Então, eu passei alguns anos um pouco alienada da questão política, sem me envolver diretamente, acompanhando, mas trabalhando, construindo a minha profissão, porque eu venho de uma família humilde, eu precisava pagar minhas contas, então eu comecei a suar a camisa para trabalhar e tal. Mas ao longo do tempo, se você tem isso dentro de você, isso vai se manifestar. Então, a partir de um certo momento, eu já comecei a ter essa percepção e comecei a me envolver com violência, porque eu sou médica legista, prestei um concurso na época, me tornei médica legista e comecei a assistir mulheres sendo vítimas de violência de uma maneira que hoje nós vemos absurda, cresce ainda a violência contra a mulher. E eu comecei a presenciar
a violência contra mulheres e crianças, que foi o que me tocou de mais perto. Então, eu examinava vítimas de crimes sexuais que acabavam de chegar da cena do crime. E não se pode ficar indiferente diante da violência. E, principalmente, uma mulher como eu, que tem um papel daí eu começo a me perceber como uma possível mulher que pode lutar para que aquilo não aconteça com aquela mulher que eu estou examinando. Então, eu começo a fazer esforços para que isso mude dentro do meu trabalho, em relação às perícias que eu realizo, e crio, fundo, uma ONG que chama ONG Mais Marias, que trabalha daí com esta pauta, que ajuda mulheres que sofrem violência. Surge isso dentro do Instituto Médico Legal, com o apoio de alguns colegas meus na época, mas a ONG, como essa pauta ela é muito grande, ela cresceu naturalmente, sem muito esforço, foi orgânico, assim. A ONG sai do Instituto Médico Legal e vai para as ruas da cidade de Curitiba e região metropolitana. Então, a gente sai dando palestra, orientando essas mulheres da metropolitana, da região periférica de Curitiba, sobre direitos legais. Na época, quando eu já médica legista, não existia nem Lei Maria da Penha, mas, de qualquer forma, a gente já buscava uma forma de agilizar e ajudar essas mulheres que sofriam violência. Então, começou aí a vida política. Uhum. Dentro do Instituto Médico Legal, eu me torno presidente da Associação dos Médicos Legistas do Paraná. Me elejo por 2 gestões. Daí para lutar por direitos trabalhistas, né, como qualquer associação. E isso foi acho que um primeiro passo, assim, de me tornar uma pessoa eleita, porque eu tive que me eleger presidente. E a campanha foi dentro do meu segmento, né. E daí, quando presidente da associação, eu começo a me envolver politicamente, porque as questões trabalhistas estão regulamentadas em lei, portanto, eu tenho que discutir com a ALEP, né, que a gente queria algumas mudanças de carreira, etc. Então, eu começo a ter contato com os deputados e levar o debate para os colegas e para os deputados, e faço essa intermediação, e começo a conhecer mais o sistema político, como é que funciona o bastidor da coisa, como é que a gente consegue tramitar as coisas com mais tranquilidade ou de forma mais tumultuada, justamente porque eu enfrentei essas situações com os deputados estaduais e como presidente, na época, da Associação dos Médicos do Paraná, dos legistas do Paraná. E daí foi assim, a clara percepção, não, se eu quero fazer alguma coisa, eu tenho que estar desse lado aí. Uhum. E não desse lado pedindo, né, com o chapéu na mão, me ajuda, veja, compreenda a minha situação. Não é nada disso. Não tem que compreender direito de lei, vamos mudar isso. E daí eu pensei, não, eu tenho que ir lá, porque é lá... Para representar quem está pedindo aqui. Isso. Vereadora, você falou um pouco sobre esse teu início da carreira, que era algo que você tinha que manter até por vida, realmente, e também da política. Como é que você enxerga essa questão do trabalho mais a política, do político de carreira? Como que você lê tudo isso? É algo que está mudando um pouco, está sendo mais valorizado atualmente, pelo menos, a pessoa que tem essa carreira antes e depois vai para a política, mas tem as grandes famílias, que obviamente vai passando meio que de pai para filho. Eu acho um horror isso, político de carreira. Acho um horror ele depender disso, sabe, para conduzir a sua vida, porque é preciso que haja uma profissão que garanta o sustento dessa pessoa, que ele não dependa exclusivamente da questão política. É minha opinião, embora eu veja muitos políticos profissionais seguindo, né? Eu me elejo vereador e continuo no meu consultório. Evidente que reduzi o meu tempo de atendimento muito, assim, porque eu queria me dedicar à política. Isso não aconteceu por acaso, eu não me tornei vereadora por acaso, vou tentar e vou ver o que vai acontecer. Não, isso foi uma construção, foi um planejamento que eu fiz, aprendendo desta forma, como eu te contei. E quando me torno vereadora, eu tenho que fazer o meu melhor, eu tenho que trazer para a vereança toda a ética e responsabilidade que eu tive na minha carreira de médica. E foi isso que eu fiz. Eu chego até aqui com esse compromisso. Mas eu não deixo de ser médica, porque jamais deixarei de ser. Eu posso deixar de ser política eleita, mas eu não deixarei de ser médica nunca. Então, isso é uma coisa que tem que andar paralelo. Evidente que quanto mais compromissos existirem, talvez as pessoas não consigam exercer suas profissões, mas ela tem que ter uma profissão. Ela não pode simplesmente chegar
como um político. Qual é a sua profissão? Sou político. Isso não pode existir, né? Até entra essa questão, a gente falou da representatividade para os próprios médicos, né? Ter uma área de conhecimento, de fato, para estar... Mas isso eu também acho que é uma coisa questionável, porque, por exemplo, eu não posso me eleger para representar médico. Igual o advogado não pode se eleger só para representar o advogado. Quando você se torna uma pessoa política, você representa a comunidade. A que te elegeu e a que não te elegeu também. Porque você vai ter que trazer todas essas demandas e colocá-las para debate e diálogo dentro da Câmara Municipal, no meu caso, porque você tem que legislar não só para médicos, né? Você tem que legislar para o cidadão e para a cidadã. Então, eu sou contrária a um segmento... Por exemplo, se o segmento médico se organizasse, vamos eleger a Maria Letícia só para ela tratar de coisas da pauta médica. Acho que não. Acho que eles podem se organizar e me eleger, vou ficar grata, mas efetivamente eu vou tratar desta pauta também, porque tenho feito isso, tenho esse compromisso com a medicina, mas eu vou cuidar de todos os outros aspectos também, né? Mesma questão para bairros. Você acredita? Por causa que é algo mais comum, né? Os vereadores terem ali seus bairros, terem seus... Então, eu também tenho uma opinião que talvez os meus colegas vereadores não gostem, mas eu acho legítimo um vereador de bairro. Não vejo problema, porque ele representa a comunidade, mas ele se torna um prestador de serviço, que basta ligar um 156 para você, muitas vezes, ter o serviço atendido. Quando acaba a luz na frente do poste da sua casa, se liga para um 156. Os vereadores de bairro têm essas demandas. A luz está ruim aqui, vereador, muda lá. Ok, é legítimo, mas eu acho que isso cria um grande equívoco, né? Porque daí esse vereador vai debater o bairro dele. E um vereador da cidade tem que debater a cidade como um todo. Eu posso morar, por exemplo, hoje no Bigorrilho, mas eu tenho que tratar das questões do Tatuquara, do SIC. Eu não entendo, assim, trazer melhorias para o meu bairro seria a minha função principal. Eu acho que não. O debate da cidade tem que ser o principal debate, né? Como é que uma cidade cresce sem trazer mais problemas sociais, sem trazer problemas para o meio ambiente e continuar acolhendo bem o seu cidadão e cidadã? Eu acho que o raciocínio básico é esse. E daí essa análise tem que ser feita em cada bairro. E todos os vereadores têm que participar disso, de todos os bairros. Mas eu vejo que às vezes não acontece dessa forma, né? Porque eles são os de bairro, que são a maioria na Câmara Municipal. Eles procuram levar benécias para os seus bairros, porque o eleitor deles tem esse perfil também, que já difere do meu eleitor, né? Meu eleitor, eu acho que no Bigorrilho nem sabem que eu moro no Bigorrilho. Eu moro lá há muitos anos, mas não me elegi buscando votos no bairro, me elegi discutindo pautas, né, da cidade para a cidade. Isso. É essa mesma linha mesmo, né, dessa ideia de o vereador cuidar da cidade em si. Mas aproveitando aqui a gente está conversando com uma médica hoje e tendo vivido todo esse período na Câmara, queria que a gente conversasse um pouquinho sobre a pandemia. Como que foi um primeiro momento onde, tanto na Câmara como também na LEP e também nos congressos nacionais, tudo se volta à pandemia. Principalmente agora a gente já acaba pensando em outras pautas, mas no início era ali 100% pandemia, o que pode fazer. Eu queria que você falasse um pouco sobre como você analisa esse primeiro período e também a responsabilidade dos vereadores em si, em posicionamentos, em pautas, em projetos. Pois é. A pandemia já acontecia lá do outro lado do mundo e as pessoas deste lado aqui não estavam muito se envolvendo nesse debate, embora a própria Organização Mundial de Saúde, num certo momento, disse: é pandêmico, quer dizer, o mundo inteiro vai sofrer com isso. Mas foi preciso a pandemia atravessar o Oceano Atlântico e chegar aqui para que as pessoas que estão na gestão pública começassem a pensar sobre ela. E por conta disso, na minha opinião, houve um atraso no início dos cuidados que deveriam ser tomados até para evitar que ela fosse tão avassaladora como ela tem sido no país, e nos cuidados para fazer o planejamento, né, do durante e do depois. Porque a gente está vivendo o durante, mas é preciso
planejar o depois. Senão vai chegar no depois e dá tudo errado de novo, igual foi o nosso início, que foi bastante confuso, assim. Algumas coisas bem marcantes aconteceram na pandemia. O SUS ressurge forte, embora continue empobrecido, porque a gente tem visto só retirada de recursos e de investimentos na área da saúde, redução da PEC 95, retirou por 30 anos o recurso da saúde e da educação, que foi uma monstruosidade feita pelo governo Temer. Ele trouxe lá a certeza de que nós íamos ficar mais doentes e com mais dificuldade na educação, com menos vagas, menos dinheiro nas universidades. Ele trouxe o caos, assim, dentro dessas duas áreas que são de base o que o cidadão precisa. O cidadão precisa ter saúde e o cidadão precisa ter educação. E daí, o que acontece? Com menos recurso, você tem menos possibilidade de fazer essas ações. Mas a pandemia mostrou a fortaleza que é o SUS, que ganhando absolutamente mal, ridiculamente mal, o preço dos procedimentos é uma tabela que existe há muitos anos e que não é atualizada, porque eles atualizam pontualmente alguma coisa aqui ou outra ali, mas o SUS dá uma aula de competência durante a pandemia, atendendo as pessoas da forma que atendeu, como podia, né? E a falta de planejamento se revelou em vários aspectos e em vários momentos. Primeiro foi no início, na questão do atendimento. Não tinha leito e não tinha pessoas capacitadas. Então faltava médico. Se não tem médico, nem precisa ter leito, porque para você ter um leito tem que ter quem cuide dele. Então a gente percebeu isso, a falha e a possibilidade de ter com antecedência já também orientado as pessoas para os cuidados. Eu não vi campanhas, por exemplo, nem federal e principalmente não vi municipal. Uma campanha orientando as pessoas sobre os cuidados que elas têm que tomar no seu dia a dia. E dizer assim, poxa, essa pandemia está crescendo porque as pessoas não usam máscara ou não usam gel. Você tem que orientar as pessoas a usarem. E eu não vi campanhas municipais acontecendo, campanhas fortes, campanhas que realmente pudessem orientar o cidadão. Então foi tudo errado, na minha opinião. Chega um momento que a água já está, né, batendo no nariz, assim, e o atendimento é um atendimento que cobre buracos. Por exemplo, dentro do próprio município, eu posso falar isso, eu sou médica e acompanho a atuação da Secretaria Municipal de Saúde há muito tempo. Não houve aqui nem identificação dos grupos prioritários de maneira correta. Porque quando você solicita o número de doses de vacina para o governo federal, você tem que apresentar para eles uma estimativa do tamanho dos grupos. Então, começa nos grupos prioritários, que foi idoso, indígena. Quando isto surge, o pessoal da saúde, quando isto surge, a estimativa é subestimado. Aí essas doses que vêm não cobrem esse grupo. E eu posso provar isso pelos próprios relatórios que a Secretaria Municipal de Saúde publicizava. Então, ela publicizou X mil pessoas no grupo tal, daí vacinadas. 2 vezes X mil pessoas no grupo tal. Você compreende? Então, eles mesmos publicizavam os relatórios. Aí é só uma questão de análise. Puxa, mas eram, sei lá, 10 mil. Vacinaram 15 mil, então quer dizer que subestimaram. Ora, essas vacinas que foram para esse grupo farão falta em outro grupo. E foi o que aconteceu. Daí Curitiba começou a vacinar os grupos de maneira ineficiente. Os grupos começaram a aparecer de outros lugares e a gestão se perdeu num certo momento. Nós temos umas situações ainda que eu entendo que devem ser criticadas na questão da pandemia no município, nem vou falar da questão federal, mas no município, por exemplo, a centralização da vacinação. A gestão fecha unidades básicas de saúde que estão distribuídas por toda a cidade e planejadas há anos. Não foi no governo Rafael Greca que se planeja o número de unidades básicas. Isso é proporcional ao tamanho da cidade, quantas cidades moram no bairro. Então, eu tenho 111 unidades básicas de saúde em toda Curitiba, em todos os bairros. Portanto, pensado e distribuído. Chega na campanha do Covid,
fecham-se mais de 60 unidades, e daí as pessoas nos bairros não têm atendimento médico, o que traz um segundo problema, não só o Covid, que são as doenças crônicas, e as pessoas têm que se deslocar dos seus bairros para ir num lugar que chama Pavilhão da Cura, que é num parque, que é num bairro e que dificulta, portanto, o deslocamento das pessoas para fazerem a sua vacinação. Isso é um fator impeditivo, muitas vezes, para elas se vacinarem, porque elas não têm recurso para pegar ônibus ou táxi e chegar até o pavilhão, porque elas não têm, às vezes, até oportunidade, porque tem que ficar no seu trabalho ou ficar na sua casa cuidando dos seus filhos. Se o bairro tivesse na unidade de saúde as vacinas disponíveis, não ia ter acontecido essa bagunça que aconteceu, de filas homéricas, de pessoas tomando chuva na porta do Pavilhão da Cura. O próprio pessoal da área de saúde pegou chuva, pegou sol, faziam filas lá. Então, assim, nessa leitura do deslocamento, você ainda pode botar mais gente no ônibus, criar mais aglomeração. Exatamente. Então, foi a coisa menos inteligente, mais insensata que o prefeito Rafael fez durante a pandemia, foi centralizar a vacinação. Não existe isso em saúde pública. Em saúde pública, você descentraliza e facilita que as pessoas tenham a sua saúde assistida. Você centraliza, você cria problema. Então, foi a coisa mais insana que a gestão municipal fez em relação à saúde. E depois tiveram outras pequenas insanidades também, mas essa, em termos de vacinação, foi a pior. E em termos de cuidados com a saúde do curitibano e da curitibana também. Ora, você é diabético, você vai no posto de saúde do seu bairro, chega lá, está fechado, como é que você vai pegar a sua insulina? Como é que você vai pegar as fitas com o glicômetro para saber quanto você precisa usar de insulina? Você não pode, você tem que se deslocar. Para onde que eu vou? Gera aí mais dificuldade para a saúde das pessoas. Então, foi horrível a maneira como a gestão municipal enfrentou esse momento da pandemia. Assim. Foi confuso, foi muito ruim. Eu quero falar um pouco sobre esse depois, que você já citou, mas antes queria que você fizesse essa mesma análise, basicamente, para o trabalho dentro da Câmara, que foi um trabalho também, muitas vezes, como foi para todos, muito no imediatismo. Claro que teve essa questão da falha que você disse a respeito que já estava acontecendo e ninguém pensou nisso enquanto estava só do outro lado do mundo, esperou chegar aqui para pensar. Mas aí queria que você comentasse o trabalho, que foi ali a ideia das sessões remotas, eram para tratar ali exclusivamente de pandemia, né? A Câmara Municipal foi para home office e criou uma comissão, para além da comissão de saúde, que já existe na Câmara, eles criaram uma comissão de enfrentamento ao Covid. Eu me ofereci, queria participar, mas como eu sou da oposição, o meu nome não participou dessa comissão. E deveria, eu sou a única médica na Câmara Municipal. Eu deveria ter sido chamada imediatamente para formar esta comissão, mas não fui. Então eu pude acompanhar um pouco do que os colegas vereadores faziam, mas assim, através dos informes e não porque eu participava do debate, né? Então a Câmara fez isso de início. E depois começou a priorizar projetos que eram ligados à pandemia, para atender questões pandêmicas, né? Não somente de recurso, que o município precisava também para atender a pandemia, liberar, então a gente votou vários projetos ligados a isso, mas também atender as pessoas que sofriam com a pandemia, como os empresários, por exemplo, como os próprios trabalhadores do município. Então votamos várias coisas. Mas o grande problema, eu sei que ninguém se constrói desconstruindo os outros, né? Isso é uma coisa que a gente sempre tem que tomar muito cuidado. Mas eu acho que grande parte desses debates que aconteciam dentro da Câmara nesse episódio me pareciam muitas vezes discurso de palanque, sabe? Porque não eram efetivos. Você aprovava um projeto de lei que você sabia que não ia mudar absolutamente nada no dia a dia do indivíduo. E houve uma fase que eu acho que todo mundo de médico e de louco tem um pouco, porque o que eu vi lá foram
Foram situações bastante constrangedoras para mim como médica que tinha que votar coisas assim. Por exemplo, nós vamos punir o indivíduo que não quiser se vacinar. Bom, na Constituição, já no artigo 1, primeiro, já está garantido o direito do cidadão sobre a sua vida. Ele tem o direito de escolha. Eu não concordo com isso. Eu acho que todas as pessoas têm que se vacinar, evidente. Mas se essa pessoa não quer se vacinar, é direito de lei dela, é constitucional. E nós chegamos a votar um projeto assim, né? 2 ou 3 vereadores fizeram essa proposta. Quem não se vacinar vai receber multa, vai ser punido, vai isso, vai aquilo. Então, para mim, como médica, ter que discutir isso, que é tão óbvio, né? Foi um pouco difícil, mas pelo menos esse projeto eu derrubei. São aqueles projetos que você joga para o eleitorado, né? Isso. Porque daí a população que está ali desesperada para voltar a uma vida normal com toda razão, óbvio que vai apoiar, pelo menos grande parte, uma ideia como essa. Pois é, que são projetos que não servem para nada, né? E outra, né? A gente não está lá para punir os indivíduos. Eu não estou lá para votar leis para multarem lá os cidadãos. Eu estou lá para construir uma cidade mais inclusiva, mais acolhedora, mais segura. Não estou para punir as pessoas. O legislador tem que parar de se olhar como um legislador que cria multas, que cria... Eu tenho um projeto de lei que é sobre os canudos, é um projeto que incentiva o desuso dos canudos. Porque não adiantava chegar no empresário em Curitiba, essa confusão que está vivendo a cidade, e dizer assim, ó, se você tiver um canudo plástico no seu estabelecimento, a senhora vai pagar uma multa enorme. Isso não tem sentido, porque o empresário, ele naturalmente vai ter que se adequando. Se ele quer ficar no mercado, ele tem que se adequar à realidade que nós vivemos hoje. Hoje as pessoas já têm a percepção de que o planeta não vai conseguir viver com tanto lixo mais. E a questão do canudo e do copo plástico foi um projeto meu que eu votei da forma inversa. Eu fiz a política reativa, no sentido de, bom, se você deixa de comercializar canudo e copo plástico no seu estabelecimento, você vai ganhar reconhecimento público. E as pessoas vão lá só porque você faz isso. Eu, pessoalmente, como cidadã, faço isso. Eu frequento restaurantes que não usam mais material descartável. E quando vou em algum que me dá lá o descartável, eu não volto mais naquele restaurante. Porque é a minha escolha. E quando eu faço uma escolha deste tipo, eu faço uma escolha do cidadão e da cidadã que também tem que ter esse cuidado, né? E a favor do planeta. Então, eu acho que as pessoas têm que ter essa consciência. E esse projeto do canudo e do copo plástico foi um exemplo disso. Por que eu vou multar o empresário? Porque o empresário vai perder todos os clientes dele se ele continuar seguindo essa tendência de usar descartável. Um dia, e já vejo acontecer, os clientes vão dizer, puxa, mas você usa isso ainda? Que coisa, né? Vereadora, a gente tem umas perguntas para entrar. Tá bom. Eu quero falar mais sobre o espaço realmente da mulher, que também é uma das suas pautas muito forte. Mas para a gente encerrar esse assunto, eu queria que a gente só citasse um pouquinho o depois. Porque eu vejo muitas vezes que nós já estamos no depois, quando no momento que nós estamos gravando, nós ainda temos números consideráveis da pandemia, mas já acaba muitas pessoas já pensando e agindo como se já tivesse acabado. A gente está num momento que a gente realmente se vê próximo desse final. Para situar um pouquinho também quem está nos assistindo, nós estamos gravando aqui mais ou menos um mês antes da entrevista entrar no ar, então a gente está gravando ainda em setembro, que a gente está num momento que, claro, a gente já enxerga algo mais otimista, mais um final de pandemia, mas nós ainda estamos com o vírus ativo, nós ainda estamos com a variante Delta sendo transmitida de forma comunitária. Como é que você enxerga esse momento e já um pouco desse planejamento para o depois? Nem a Secretaria Municipal de Saúde, aqui do município, vai poder dizer quando nós estaremos no depois. Sim. Porque nós vivemos um mundo globalizado. Então, essa avaliação tem que ser da Organização Mundial de Saúde. Da mesma forma, como ela coloca, olha, é pandêmico, portanto, o mundo inteiro que se cuide, porque a coisa está pegando, a Organização Mundial de Saúde, dentro dessa avaliação, porque ela acompanha o mundo inteiro, ela vai dizer, ok, agora nós estamos já no depois, na fase em que foi controlada, tem vacina. Então, a decisão do depois não é da Secretaria Municipal de Saúde aqui, local.
eles não têm este poder de decisão. Eles vão ter que seguir uma referência mundial. Embora a gente veja que às vezes eles não seguem, né? Mas, enfim, o que preocupa mais aqui, no Brasil, justamente pela diferença, as variantes estão tendo um comportamento diferente de outros países. Então, a variante que acontece aqui ela vem menos agressiva de alguma forma, surpreendentemente. Pode ver que o número de internamentos não cresce, leitos de UTI são fechados depois da pior fase que vivemos aqui em Curitiba. Eles fecham os leitos de UTI porque eles não têm como mantê-los abertos, o custo é muito alto, eu compreendo isso. Eles começam a fechar leitos, mas eles não lotam os leitos que permanecem, o que significa dizer que a transmissibilidade pode ser alta, mas a forma não é severa, não aumenta o número de internamentos. Então a gente vive uma outra fase diferente da Europa, que com o mesmo vírus e com uma mesma mutação lota as UTIs. Eu acho que ela será menos, ou ela será mais branda agora, esta forma. Ela vai continuar acontecendo. E o Covid não acaba aqui. O Covid permanece como uma doença que vai entrar no nosso calendário vacinal, com certeza. Igual o N1, enfim, todas as demais, né, viroses que acontecem. A diferença da Covid é que a gente não sabe ainda se ela será sazonal, se ela vai acontecer durante o ano inteiro ou se ela vai acontecer durante um período do ano, igual acontece, por exemplo, gripe no inverno. Talvez o Covid possa acontecer no verão, ou no inverno, ser permanente, assim, né? E daí a vacinação terá que ter um outro aspecto. Diferente de vacinar só em certos períodos do ano, vai ter que vacinar o ano inteiro. Mas, enfim, eu vejo... não vejo o fim dessa doença, portanto, como te disse, ela vai ficar, mas vejo que o momento é menos agressivo, embora a gente não possa entender isso como um descuidar dos cuidados. A máscara, o gel, lavar as mãos, o distanciamento, tudo isso deve permanecer, porque é isto que está garantindo essa forma mais branda. As pessoas estão tentando conviver mais com esses cuidados e, portanto, é isso que nos garante a saúde. O fato de existirem situações pontuais de aglomeração podem aumentar naquele segmento a transmissão. Mas como a doença ela se mostra menos agressiva, ela vai ser mais controlada. Então, a gente vai conseguir equilibrar. Então, agora eu vou pedir para entrar na nossa primeira pergunta. Primeira pergunta, a gente fez uma parceria, como a gente estava até comentando aqui nessa entrevista, com o Por Mais Elas na Política, que é uma página de incentivo a mulheres na política. E eu vou pedir para rodar ali e depois a vereadora vai responder. Olá, meu nome é Renata, eu sou líder do Movimento Por Mais Elas na Política. Eu estou aqui hoje para fazer uma pergunta para a vereadora Maria Letícia. Vereadora, eu gostaria de saber se foi a sua atuação na medicina que te despertou o interesse de participar mais ativamente na política e na Câmara de Curitiba, ou se esse interesse existia antes mesmo de você exercer sua profissão. É isso, muito obrigada. Olha só, tem a ver com a minha profissão, com certeza que tem, né? Porque a principal pauta que eu tenho hoje é a questão da segurança das mulheres, enfrentamento à violência. Então, dentro do meu consultório, como médica legista e médica ginecologista, eu já assisti à violência. Então, isso me trouxe para a política dentro de um contexto pontual que foi a pauta. Mas quando eu vim para a política, eu abro a pauta, né? E tenho muitas outras, mas tem a ver, claro, ser médica me trouxe até aqui, indiscutivelmente. Essa construção profissional me alavancou, digamos assim. Né? Porque eu chego médica na política, né? Eu não chego só falando em política, vamos arrumar a cidade e tal. Eu chego falando em saúde porque eu sou médica. Mas sim, 100% de certeza que a medicina me alavancou. E a gente tem todo esse trabalho realmente de faculdade, de tudo o que a gente até citou aqui no início da conversa. Né? Vereadora, eu quero aproveitar para falar de algo mais atual agora, que é o que está tendo uma grande repercussão, que é o projeto de lei sobre o combate ao assédio dentro dos ônibus, dentro do coletivo de Curitiba, que você propôs. Eu queria que você contasse um pouco mais, falasse sobre a proposta, sobre as votações que tiveram e agora a perspectiva, né, de continuidade. Então, já está aprovado o projeto em primeiro e segundo turno, portanto, em breve teremos a lei sancionada. Espero que o
o prefeito Rafael Greca sancione sem nenhum veto, né? Estou acompanhando, vamos ver. Mas possivelmente esteja até quando a gente estiver exibindo. Eu espero que sim. Ele tem um prazo para sancionar, né? Então, se ele não sancionar, o presidente da Câmara tem que sancionar. E daí será sancionado de qualquer forma. Mas, assim, ele sanciona com vetos, ou ele pode vetar tudo. Então, vamos ter que acompanhar também essa outra etapa. O projeto do assédio em transporte coletivo, ele vem desde 2019. Ele foi com o surgimento da lei da importunação sexual, em 2019. Nós protocolamos o projeto em 2020, já com olho nessa lei da importunação sexual, porque esta lei surge a partir de problemas no transporte coletivo em São Paulo. Tinha um assediador que abusava das mulheres dentro do transporte coletivo e era o mesmo fulano. Então ele era preso, soltavam, era preso e soltavam. Até que o legislador decidiu, vamos votar um projeto aqui e acabou aprovando a importunação sexual. E quando eu vi isso, em 2019, eu pensei, eu tenho que trazer essa segurança para as mulheres da cidade de Curitiba. Porque nós sabemos que o assédio, que mulheres que sofrem cantadas, encoxadas, têm seus corpos violados por homens dentro do transporte coletivo, é uma realidade. Eu te digo, arrisca na nossa pesquisa, 64% delas falaram que foram assediadas. Eu arrisco a dizer que é mais que isso, sabe? Porque quem não sofreu? Eu mesma, quando utilizava na faculdade, eu ia de ônibus para a faculdade. E me lembro que às vezes eu ia a pé da minha casa, porque eu não queria passar por aquilo. Então, isso é uma realidade que atinge talvez 100% das mulheres, que é ser assediada dentro do ônibus. Quando eu vi a lei de importunação sexual, eu protocolei em 2020 essa perspectiva de Curitiba trazer para dentro do transporte coletivo uma campanha que ficasse nas paredes do ônibus ou na mídia embarcada ou de alguma forma as pessoas que entram dentro do ônibus vão saber que existe uma lei que vai puni-la caso ela seja denunciada. Então é isso que o nosso projeto de lei pleiteava, campanhas dentro do transporte coletivo, como uma facilitação de aprendizado e conhecimento de direito de lei. E não somente para as usuárias e para os usuários, né? Mas para os servidores do transporte coletivo, para o motorista, para o cobrador, eles têm que saber que eles têm esse compromisso em proteger as pessoas que utilizam o transporte coletivo. Durante a pandemia, para vocês terem uma ideia, 300 mil pessoas passam por dia no transporte coletivo. Fora da pandemia, 1 milhão de pessoas. Todos os dias. Imagine quantas mulheres não são assediadas e abusadas dentro dos ônibus. Então, esta lei, que eu espero que em breve seja sancionada, como eu te disse, ela vai trazer a certeza e a segurança da existência de proteção legal. E daí, o cumprimento dela também vai depender do cidadão e da cidadã. Porque ele tem que fazer denúncia, ela tem que relatar que está sendo abusada, ela tem que chamar atenção para o problema. E a nossa Guarda Municipal também vai ter que ter essa agilidade e a rapidez no atendimento dos chamados que devem acontecer a partir disso. Então, de base, minimamente, esse é o foco da lei, assim. E eu, procuradora da Câmara Municipal, da Mulher, atualmente, eu propus também a capacitação dos servidores do transporte coletivo. Eu estive conversando com a Sueli Gulim, que é uma das proprietárias do transporte coletivo. Entendi que ela é sensível a isso, porque ela capacita os seus servidores para várias situações. E, portanto, a gente vai, através da Procuradoria da Mulher, retomar esse contato com essa empresa para capacitar daí em relação à lei, aos direitos de lei. É isso. É importante a gente citar também, vereadora, que o assédio, não só no ônibus, mas o assédio em si, não é só o físico, né? Ah, sim. O assédio psicológico, a cantada, a intimidação. Assédio é qualquer coisa que a mulher não concorde, que cause a ela constrangimento, desconforto, e ela não concorda, ela não autorizou isso, será assédio. Então, as pessoas têm que ter esse entendimento. E uma coisa que eu quero dizer aqui é que esses homens que estão dentro dos ônibus não são monstros. Não são monstros. É o trabalhador normal, é o trabalhador que levanta cedo,
que vai para o seu trabalho e dentro do ônibus ele tem a percepção dessa facilidade do assédio e culturalmente nós vivemos num país patriarcal. Para ele encoxar uma mulher é absolutamente cultural e ele vai fazer isso e vai sair do ônibus feliz com o que ele fez se achando ainda o cara. A ideia agora não. O cara pode passar de 1 a 5 anos na cadeia se ele for denunciado. Vereadora, então vamos colocar agora a pergunta da Samar, ela que é diretora aqui, está no comando das câmeras, dos cortes da nossa transmissão, e aí depois também você pode daí responder para a gente. Oi, Maria Letícia, eu sou a Samar Mourad, sou produtora e diretora aqui do podcast Política e Elas. Primeiramente, eu quero agradecer a sua participação aqui com a gente. E eu queria saber, você acredita que ter mulheres na política proporciona um tipo diferente de voz? Sami, obrigada pela pergunta, porque a resposta é sim, eu tenho certeza disso. Eu não acredito, isto é fato. É preciso que as mulheres participem e tenham voz no debate de todos os temas. E o que acontece com uma minoria mulher? Não existem mulheres em certas comissões. Então, o debate acaba sendo só realizado por homens. Né? Tem comissões na própria Câmara Municipal que não tem mulheres. Se não me engano, a de urbanismo não tem nenhuma mulher. Então, isso acaba causando a falta de participação da mulher e da sua opinião, da sua experiência e da sua vivência. Um outro aspecto que é importante, a mulher na política, é que ela tem que debater temas para não perder os direitos já adquiridos, que a gente vê hoje muito constantemente. Então, como é que um homem vai debater a questão, falando já de um tema bastante polêmico, do direito ao aborto pós-estupro? Como é que um homem tem esse entendimento? Da mesma forma, a importunação sexual. Então, uma mulher tem que debater um tema que diz respeito a ela. Nós estamos tratando de uma situação que atinge somente mulheres. Mulheres são estupradas e os homens não têm ideia do que é ser estuprada. Tampouco têm ideia de ser assediado. 16% dos homens relataram que foram assediados nos ônibus. As mulheres, o número é infinitamente maior. Então, a participação da mulher na política é fundamental para que a gente consiga construir uma cidade, mais equilíbrio na cidade, uma cidade mais justa, mais igualitária, porque ambos estarão debatendo todos os temas que dizem respeito à cidade. Senão só o segmento homem debate. Isso é uma coisa que tem que ser corrigida com urgência dentro da política. E é um pouco do que nós comentamos aqui antes do programa, né, vereadora, que uma mulher ser vereadora é diferente de uma vereadora que luta pelo direito das mulheres, né? Você sabe que eu me vejo feminista desde sempre. Não me lembro quando não era feminista, né? Porque desde pequena, já no colégio, já tinha essa percepção de que às vezes eu deixava de ter uma oportunidade e um menino teria oportunidade. Eu achava isso injusto, eu queria que fosse tudo igual. Então, é muito diferente uma mulher que traz pautas sobre mulheres de uma mulher que é eleita com outra pauta. Então, a gente vê isso muito lá na Câmara Municipal. Certos segmentos, principalmente ligados à questão empresarial, apoiam certas campanhas e elegem certas mulheres. Isso aconteceu agora na última eleição, né? Que tem a ver um pouco assim com a questão de não usar o fundo eleitoral, né? Tem um partido novo que você já entrevistou aqui, uma delas, eles têm dentro da pauta deles isso, eles não querem usar dinheiro público para fazer campanha. Só fazendo um parênteses, já falando mais da mulher na campanha e falando do fundo, ora, se eu não tenho um fundo público, como é que eu vou eleger pessoas que não têm recurso? Porque as pessoas que recebem doação, que conseguem empresariado, apoio, elas vão trabalhar nesse segmento que apoiou. E essas pautas serão muito mais elitizadas do que umas pautas relativas a pessoas que vivem em situação de vulnerabilidade. Nós temos que eleger mais pessoas negras, porque a gente percebe claramente a dificuldade de discutir pautas relacionadas a racismo dentro da Câmara Municipal. Outro dia nós tivemos um debate horrível. Não adianta você dizer que eu não sou racista. Você tem que provar que você não é racista com ações, atitudes, manifestações, né? Então, a gente tem que eleger mais pessoas que venham de uma situação de vulnerabilidade, mais pessoas negras,
indígenas, a gente tem que trazer a pluralidade para dentro do legislativo. Senão, há um desgoverno. Eu vou fazer leis que atendam um certo segmento. Ou se eu fizer uma lei para atender um outro segmento que eu não tenho a menor proximidade, eu vou estar certamente, e não tendo debate com essas pessoas, eu vou estar certamente cometendo algum tipo de injustiça. No mínimo, eu tenho que dialogar e debater com todos esses grupos assim, que envolvem a nossa sociedade. Então, eu vejo preconceito, eu vejo racismo, eu vejo homofobia dentro da Câmara Municipal. Eles vão me xingar quando eu chegar lá, porque eles não gostam que fale essas coisas. Mas é fato. De verdade, a população está representada dentro da Câmara Municipal. Porque também a gente assiste na comunidade racismo, homofobia. Então, dizer assim, mas a Câmara não representa Curitiba. Representa. Representa sim. As diversas dificuldades que a gente encontra numa cidade conservadora como Curitiba estão presentes na Câmara Municipal. Então vamos colocar já a segunda pergunta então da Summer, para a vereadora também responder. Vereadora, veremos um número cada vez maior de mulheres na política em um futuro próximo? Tenho certeza que sim. A última campanha já deu sinais e demonstrações de que as mulheres estão vindo, e mulheres capazes, preparadas, o que me deixa muito feliz, né? Porque a gente sozinha tem muita dificuldade para tramitar projeto, aprovar projeto. Se tiver mais mulheres votando, e principalmente ligadas à pauta da mulher, isso vai ser um grande facilitador. Mas eu tenho certeza que sim, eu vi mulheres se organizando, eu vi mais mulheres agora não só cumprindo a cota de 30%, porque os partidos fazem isso. Chega na época da campanha, eles ficam buscando mulher em tudo que é lugar para cumprir cota, porque se você tem menos mulheres, você tem que tirar homens. Não é que eles gostem das mulheres, que eles queiram que elas participem, eles precisam que as mulheres estejam participando, no mínimo em 30%. Dá desespero nos partidos na época das eleições. Então, essa última eleição agora encheu meu coração de esperança. Eu torci por todas elas, eu gostaria muito de ter visto outras meninas eleitas lá. Vai mudar, sim. Essa ideia dos partidos procurarem mulheres daí para conseguir cumprir essas cotas é o que geram votações, pessoas com 10, 30 votos, 50 votos, que às vezes não conseguem porque realmente não é feita uma campanha para essas mulheres, né? Eu te digo, se você for no Tribunal Regional Eleitoral e buscar a votação de todas as pessoas, as únicas pessoas que têm voto zero são mulheres, que a gente chama isso de laranja. Algumas mulheres ainda se submetem a participar de campanhas sem sabedoras e que não têm a menor chance, mas elas entram lá para cumprir cota para o partido não perder um homem. E, infelizmente, isso é bastante vergonhoso, né? Porque a gente precisava colocar só mulheres preparadas lá. Mas o partido também não tem essa preocupação em buscar mulheres preparadas. Eles buscam os homens que fazem parte da rotina da campanha, dentro desse contexto de manter os mesmos eleitos e reeleitos sempre. Essa questão das mulheres serem laranja ainda também é uma questão educativa, é preciso que a gente comece a orientar mais essas mulheres, e o fato de eu estar na política também tem este significado. É preciso que elas vejam que é possível eleger mulheres, que mulheres eleitas podem fazer a diferença. E ter 0 votos, às vezes nem elas votam nelas, isso é uma coisa que tem que ser corrigida junto da população de mulheres. Nós somos 53% da população. Isso não se reflete na política. E ainda aparecem casos com mulheres 0 votos, o que significa que realmente ela não entendeu que ela precisa ser orientada. Eu não vejo isso como uma coisa que deva ser desconsiderada, por exemplo, dentro dos partidos. Eu acho que isso tem que ser um trabalho construído dentro dos partidos. Mas na mesa executiva dos partidos, as mulheres também não participam. Então, à medida que a gente conseguir avançar dentro do partido, você consegue trazer mais mulheres, porque elas começam a identificar a possibilidade de se eleger. E daí acaba com essa vergonha que é ter mulher laranja. Vereadora, então, para a gente encerrar, nós temos um quadro aqui no nosso podcast que a gente pergunta para a nossa convidada uma conquista que ela tenha tido na política, que ela considere
a maior conquista, e um sonho que ela ainda tenha para dentro da política para conseguir alcançar. Puxa vida, primeiro assim, a primeira conquista foi me eleger, né? Porque não é fácil eleger sozinha, no sentido de você fazer campanha sem apoio de partido. A minha primeira eleição foi isso, eu fui eleita por colegas de trabalho, por pacientes, por pessoas que conheciam o meu trabalho, então isso já foi uma grande vitória, assim. Mas eu reputo, dentro já eleita, a minha principal vitória dentro da minha construção como vereadora, no primeiro mandato, eu aprovei, o meu primeiro projeto de lei aprovado foi uma lei que trata justamente da violência contra crianças. A lei garante vagas nas escolas para crianças que têm história de violência na família, ou seja, mãe que sofre violência ou elas mesmas sofrem violência, o que significa que a criança o dia todo no colégio foge daquela violência de dentro de casa, que é a que mais atinge as crianças, né? As crianças representam 80% dos crimes sexuais na cidade de Curitiba. E onde elas são abusadas sexualmente? Dentro de casa. Então, a minha primeira preocupação como legisladora, eu tenho que dar um fim nesse negócio. E eu aprovei essa lei e essa lei garante vagas. Portanto, é importante agora que o Executivo abra mais vagas. Porque a gente precisa não tirar crianças da escola para colocar estas. A gente precisa aumentar vagas para colocar todas essas crianças, além das que já têm vaga lá. Então, eu acho que isso foi uma conquista também do meu mandato. E uma outra conquista foi a minha reeleição. Porque no meio da pandemia, eu como médica, não fiz campanha presencial. Eu abri mão completamente de ir às ruas, de chamar pessoas para debate. Eu simplesmente fiz campanha digital, mostrando o meu trabalho através das redes. Ora, se a gente sabe que apenas 10% da população tem acesso à internet, imagina que eu atingi 10% da população. Olha o risco que eu passei de não me eleger. Mas eu tinha que ser correta, afinal eu sou médica, eu não poderia dar um mau exemplo e sair às ruas causando aglomeração porque eu queria me eleger. Não justificaria a minha eleição, a maneira como eu me conduzi durante a campanha. Então, portanto, acho que foi uma vitória dos meus eleitores, que reconheceram o trabalho da gente, da minha equipe, que se esforçou durante o trabalho da campanha em home office, a gente trabalhou a campanha toda em home office, e que acabou dando certo, e foi um resultado muito melhor, porque eu me elegi com mais votos e gastei muito menos nessa campanha. Então, vejo aí uma vitória no sentido de ter acontecido o reconhecimento do meu trabalho. Eu não precisei ir para as ruas. Foi muito legal, assim, foi um desafio. É um crescimento de cerca de 1.000 votos, né? Um crescimento expressivo. E agora o sonho que você tem aí ainda quer conquistar, seja nesse restante mandato, seja em novos projetos. Eu sempre pergunto para os vereadores lá na Câmara, como é que vocês querem que lembrem de vocês? Porque, assim, não é só a minha família que tem que lembrar de mim, afinal eu sou uma pessoa pública, então eu quero que a cidade de Curitiba lembre do meu trabalho. E sendo feminista, eu tenho uma sensação de que eu faço parte de um grande processo, assim. Eu tenho que honrar as que me antecederam. E certamente algum dia alguém vai ter que me honrar também, porque eu fiz uma construção coletiva de continuidade e tal. Então esse é o sonho, né? Então, vereadora, muito obrigado pela sua presença, por esse tempo que você tirou para conversar com a gente. Foi bacana, muito obrigado, eu que agradeço. E fico à disposição. Obrigado. A gente agradece também aqui a nossa equipe, a Summer que está ali nos cortes, também a nossa equipe de técnicos, a Ana Rudzinski e o André Bonatti, que estão ajudando aqui, dando apoio a toda a nossa transmissão. Especial agradeço a você que nos acompanhou até aqui. Lembro que nós temos 2 vídeos por semana, então continue nos acompanhando, continue fazendo companhia nessas conversas que estão sendo aqui tão enriquecedoras. Muito obrigado a você que nos acompanhou e até a próxima.